Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã, mais uma vez. E o texto que eu quero ler está lá no livro do Gênesis, no capítulo 26. Eu quero ler os primeiros 6 versículos, do versículo 1 até o 6, que diz assim a palavra do Senhor: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque ele foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Nessa manhã eu quero compartilhar algo ao seu coração. A necessidade de suportarmos aos processos de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Deus é um Deus de promessas, mas Deus também é um Deus de aliança. O Deus que prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Mas da promessa até o cumprimento existe um processo. E sobre esse processo é que eu quero falar. O segredo de suportar o processo e entender. E ver Deus nesse processo faz toda a diferença. Talvez você hoje mesmo esteja vivendo um processo na sua vida. Você recebeu uma promessa e você está num processo até o cumprimento dela na sua vida. Então eu quero ser boca de Deus para você. Porque o processo, ele é a ponte que te leva ao propósito. Sim, eu vou repetir para você. O processo é a ponte que te leva ao propósito. Toda promessa, ela esconde o processo. Toda promessa, ela vai esconder o processo nas nossas vidas. Deus, ele libera a promessa, mas não revela o processo, não é mesmo? E Deus, ele faz isso. E por que Deus faz isso? Porque o processo, ele vai trazer para fora aquilo que nós carregamos dentro de nós. O processo, ele vai revelar o que realmente está no nosso coração. O processo, ele não gera destruição, mas o processo, ele gera a transformação que nós precisamos. E isso é maravilhoso, porque no final você vai perceber que no fim do processo, Deus vai gerar na minha vida, na sua vida, Deus vai fazer de mim, de você, um filho melhor. Vai fazer um pai melhor, ou uma mãe melhor, um empresário, uma empresária melhor, um funcionário, uma funcionária melhor. Deus sempre no fim do processo vai tirar de nós aquilo que precisa ser tirado e vai estabelecer em nossas vidas aquilo que precisa ser estabelecido. E no final, o que vamos perceber é que nós crescemos, nós amadurecemos, nós criamos uma força e uma sabedoria em Deus, que foi adquirida no tempo do processo. O processo nem sempre vai tirar o que é ruim de nós, mas também vai mostrar o potencial escondido que temos e que muitas vezes não sabíamos que podíamos suportar. Por isso, nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para você. Não fuja dos processos. Não fuja do processo.
ainda que pareça dolorido, ainda que esteja gerando marcas, e deixam marcas, ainda que você não compreenda o que está acontecendo agora, ainda que muitas vezes causa dor, o final é a certeza que você chegará ao propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Deus só está arrancando algumas coisas que precisam ser arrancadas. Deus só está mostrando algumas coisas que precisam ser mostradas. E Deus só está querendo estabelecer algumas coisas que precisam ser estabelecidas como prioridade na sua vida. A fome, ela não veio. Esse tempo de fome aqui que Isaac está vivendo, ela não veio para matar Isaac. Ela veio para aperfeiçoá-lo. O tempo difícil, o tempo trabalhoso, o tempo penoso, muitas vezes não vai vir para matar você. Ele só está vindo para aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar na sua caminhada. Por isso nós precisamos suportar o processo, porque no meio do processo você pode ter uma certeza, Deus vai aparecer. No versículo 2 vai dizer que Deus apareceu a Isaac. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesse processo que você está vivendo, Deus vai aparecer no momento certo, na hora que você precisa, que você necessita. Deus vai aparecer, porque o meu Deus, o teu Deus, não nos abandona. Ele está conosco em toda e qualquer caminhada, não só nos momentos bons, não só no tempo dos montes, mas também nos vales. Deus está presente. O Deus que é o Deus dos montes também é o Deus dos vales. Sabe, irmãos, no meio da crise, Deus apareceu a Isaac. No meio do processo, Deus vai aparecer para você, mas não só vai aparecer. Entenda algo. No meio do processo, Deus, ele se revela. Ele se revela e ele tem uma palavra. O Senhor apareceu a Isaac, ele se revelou a Isaac, mas ele liberou uma palavra. Ele diz: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Irmãos, Deus sempre tem uma palavra no meio do processo. Deus sempre, e eu quero profetizar que tem uma palavra de Deus no meio do processo, dizendo: não desista, permaneça, continue, olhe para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé. No meio do processo, Deus sempre tem uma palavra, mas no meio do processo, Deus também tem uma promessa. Deus libera a palavra para Isaac, mas também libera uma promessa. A promessa é: permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes, Isaac, tão numerosos como as estrelas dos céus. Lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. No meio do processo, Deus, ele nos dá uma promessa. Mas no meio do processo, Deus também, ele pede a nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiel à palavra liberada sobre nossa vida. No versículo 5 e 6 diz que porque Abraão, ele me obedeceu. Deus está dizendo: me obedeça também. E tudo isso vai se cumprir na sua vida. Esse é só um processo que eu estou te aperfeiçoando, Isaac. Me obedeça. Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, os meus decretos, as minhas leis. Ele guardou. E a Bíblia diz que assim Isaac ficou em Gerar. Ou seja, ele obedeceu. Ele obedeceu o processo. No meio do processo, ele obedeceu a direção de Deus, a voz de Deus.
era para Isaac como uma voz de muitas águas. No mesmo capítulo, só que lá no versículo 12, a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano, a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou a Isaac. Deus o abençoou. Eu quero liberar essa palavra de bênção para a sua vida. Permaneça no processo. Ouça a voz do Senhor. Deixa Deus se revelar a você. E tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.